Boa tarde a todos e a todas que estão hoje presentes no lançamento da candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal de Lisboa. O cenário que eu tenho neste momento atrás de mim, nesta Lisboa ventosa de sempre, mostra bem porque é que Lisboa foi cantada tantas vezes. Este é o espaço onde vivemos as nossas vidas, o nosso cotidiano, onde trabalhamos, temos os nossos amigos, a nossa família e que lançamos a nossa candidatura, o nosso compromisso político aqui em Santo António. Quem percorreu as ruas da cidade ontem à noite reconheceu essa cidade cheia de capacidade de convívio, de solidariedade, de auto-organização. Tanta gente a tomar as ruas, em conversas, em encontros com toda a sua diversidade. E quem percorreu esses bairros históricos, essa Lisboa vivida na noite de Santo António, percebe bem quem é que vive a cidade, quem é que organiza a cidade. Estas festas, estes bailes, estes encontros foram dinamizados por coletividades, associações, comércio de bairro, freguesias, escolas, marchas populares. Ou seja, quem vive e quem faz Lisboa todos os dias, esse espaço de encontro, de diversidade e de convívio, uma comunidade política que vive aqui o seu cotidiano. Mas quando apresentamos esta candidatura, temos a alegria de pertencer a este espaço, de viver aqui, de sermos lisboetas, mas temos também a preocupação de tantos problemas conhecidos, alguns diagnosticados há tanto tempo na cidade de Lisboa, e que se tornam particularmente preocupantes no momento político que o país atravessa, uma crise social e económica sem precedentes e uma política de direita que, como o Carlos Mendes acabava de aqui nos dizer, que quer colocar em causa compromissos históricos, sustentáveis e fundamentais do nosso regime democrático e que exigem, portanto, respostas novas. Ontem, quem percorreu os bairros históricos, nessa imensa multidão que foi vivendo a noite de Santo António, encontrou essa estranheza de que em quase todas as ruas da cidade de Lisboa há um edifício abandonado, uma casa degradada, espaços vazios a cair, e todos nós sabemos as dificuldades de encontrar, de aceder à habitação a Lisboa. É sabido, as estatísticas têm-nos dito nos últimos anos, que há várias décadas que Lisboa vai perdendo habitantes, gente que vive, que habita a cidade. E sendo este um problema conhecido, a verdade é que sucessivos executivos nunca lhe deram resposta. Sabemos mais, que mesmo quando aparentemente há um aumento de habitantes em Lisboa, esse aumento nunca é semelhante às taxas de crescimento de outros concelhos da área metropolitana de Lisboa e, portanto, percebemos que muitos jovens que nascem em Lisboa são obrigados a abandonar a cidade e que esse abandono da cidade é seletivo. Ou seja, que as famílias e os trabalhadores de baixos e médios rendimentos, aqueles que não têm respostas nos poucos programas de habitação social ou não têm rendimentos elevados, pura e simplesmente não conseguem aceder a uma casa em Lisboa e são expulsos da cidade onde nasceram e onde cresceram. E sabemos também que no contexto do impacto da Lei das Rendas, que foi aprovada por este governo, a questão da expulsão dos mais pobres e dos mais idosos da cidade de Lisboa é também um novo problema que se coloca à cidade de Lisboa. Ora, se tantos executivos esperaram que aparentemente o mercado pudesse responder a este problema, sabemos que o risco que temos pela frente é ter uma cidade apenas com aqueles que tiveram no passado respostas dos programas de habitação social e aqueles que têm rendimentos suficientemente elevados para viver nos condomínios privados e de luxo que a especulação imobiliária vai construindo em Lisboa. Isso é a negação da cidade que vivemos ontem. Uma cidade que expulsa os mais jovens, que vai expulsar os mais idosos, que expulsa os estratos intermédios da população, não é um local de encontro, não tem a sua diversidade, não tem a dinâmica dos bairros da população histórica da cidade de Lisboa e é para isso mesmo que nós queremos políticas públicas. Bem sabemos
que em momentos de eleições há um aparente consenso entre os partidos políticos que nos vêm dizer que a questão da reabilitação e que a questão do acesso à habitação é uma questão determinante. Curiosamente, de eleição a eleição esse consenso vai existindo, sucessivos partidos tiveram responsabilidades diretas nos executivos municipais e quando chega mais uma vez o momento eleitoral já sei que nos vêm dizer que para a próxima é que isto se vai resolver. Ora, nós entendemos que estas são as questões estruturantes da cidade de Lisboa. Dar uma resposta à questão da habitação de jovens, de trabalhadores e de famílias com rendimentos intermédios é criar uma cidade democrática. E sabemos bem que isto tem dificuldades. As autarquias aparentemente têm sempre aquele problema de estar num estrato de poder intermédio. São aparentemente pequenas para responder a alguns problemas, os problemas do país, mas aparentemente grandes para dar às vezes respostas demasiado centralizadas, para dar uma resposta direta aos problemas do cotidiano do seu concelho. Sabemos que a questão da habitação e da reabilitação é um problema que exige uma política pública alargada, que exige um processo negocial, que nomeadamente exija que os próximos fundos comunitários do CREN possam permitir uma reabilitação do edificado degradado na cidade de Lisboa em larga escala, que crie arrendamento a preços acessíveis a quem vive em Lisboa, a quem quer, de facto, viver em Lisboa. E esses são os processos negociais que contam e é esse o nosso compromisso. Como também sabemos que o problema de Lisboa é o problema dos transportes e, mais uma vez, a autarquia parece pequena, uma vez que os transportes em Lisboa são responsabilidade direta do Governo. Sabemos também que António Costa veio dizer que quer ter uma responsabilidade direta exatamente na atuação da área dos transportes, mas não se comprometeu em manter esses transportes sob a tutela pública. E essa é uma questão determinante. Exatamente porque outros concelhos à volta de Lisboa concessionaram transportes públicos a privados e hoje continuam a ter enormes problemas de mobilidade e de acesso a esses mesmos transportes públicos. Queremos dizer mais a António Costa. É fundamental ter uma política ambiental para Lisboa, mas bem podemos construir jardins, e eles são certamente importantes para viver o espaço público em Lisboa, ou impedir que os autocarros ou que carros mais poluentes andem em determinadas artérias, mas não criem qualquer ilusão nos lisboetas. Se não houver uma política séria de transportes públicos em Lisboa, não há política ambiental para o município de Lisboa. E, portanto, nós queremos, obviamente, que a Câmara Municipal de Lisboa tenha uma palavra a dizer sobre os transportes públicos, que eles se mantenham sobre a tutela direta da intervenção pública e, obviamente, sejam articulados em escala metropolitana. E depois a autarquia grande demais, e certamente Lisboa é um caso de estudo nesse domínio. Houve um processo de reorganização administrativa que tentou fazer uma descentralização de competências e hoje os seus resultados mostram que há ainda muito por fazer. A Câmara tem que estar suficientemente próxima das pessoas para dar resposta aos seus problemas do cotidiano e, portanto, trabalhar na reorganização administrativa tem que ser uma prioridade para os próximos tempos. Hoje, alinhamos aqui aquilo que entendemos serem as questões determinantes: habitação, transportes, proximidade das populações e resposta social. A autarquia de Lisboa não terá todos os instrumentos para reverter a crise social e económica que atravessa, mas não pode ter uma política que pura e simplesmente cria alguns programas de habitação social, mas é incapaz de chegar à resposta de apoio social às novas condições de pobreza da população lisboeta, que são cada vez mais necessárias. E se é certo que hoje sabemos que estas questões estruturantes têm que ser discutidas e têm que ter resposta nas políticas públicas, nos sítios onde vivemos e à escala do município, lançamos um desafio. Lançamos o desafio de participar nesta vontade de criar um programa político que responda àquilo que é necessário responder. Criar uma autarquia que seja suficientemente grande, ousada e ambiciosa para responder ao que de facto conta na vida dos lisboetas e suficientemente próxima para dar a resposta necessária, ter a capacidade de chegar onde tem que chegar e dar o apoio social que é cada vez mais necessário. Mas é um desafio. É um desafio para que muitos e muitas se possam juntar a nós nesta capacidade de criar proposta política. Nós queremos propor
soluções para Lisboa, nós queremos ser parte da solução para os problemas antigos e novos de Lisboa. E é, portanto, aqui onde vivemos as nossas vidas com as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos trabalhos, os nossos colegas, os nossos espaços de convívio, as nossas coletividades, bairros e freguesias, que começamos a construir esse programa e essas soluções. Para dar a Lisboa aquilo que eu creio que ela merece, ter um futuro como cidade bela, justa e democrática. Estão todos convidados.